Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos ver um dos aplicativos do pacote Office, é o processador de texto MS Word. Bom, com o processador de texto MS Word nós podemos digitar um texto, incluir figuras, incluir tabelas, criar diagramas, criar gráficos, enfim, nós podemos criar um documento completo. Por sinal, vamos então ver o resultado de uma enquete, onde nós perguntamos para diversas pessoas qual a utilização que elas dão para o processador de texto Word. Para que você usa o Microsoft Word? Eu uso para digitação de texto, carta, documentos em geral na empresa e em casa, trabalho, faculdade. Fazer trabalho, currículo. No trabalho no colégio, vários trabalhos na universidade que eu estou fazendo e também no serviço, em geral. Para fazer trabalho? Fazer trabalho também, digitar, pesquisa, essas coisas. Processar textos, escrever cartas, coisas assim. Bom, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer então é entrar no processador de texto Word. Para iniciar o Word, nós devemos clicar no botão Iniciar, ir até Programas e clicar em Microsoft Word. Essa é a tela, então, principal do Word. Nessa parte aqui em cima, nós temos a barra de menus, depois a barra de ferramentas ou de botões. Se nós quisermos saber o que significa cada botão, basta ir com o mouse sobre o botão e esperar um pouquinho que venha uma mensagem explicando. Depois já aparece, então, um documento em branco, onde nós podemos já começar a digitar o documento. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer quando vamos começar a digitar um texto é abrir um documento em branco. Para isso, nós podemos ou clicar diretamente nesse botão, que é um novo documento em branco, ou ir na opção Arquivo, Novo e escolher Documento em Branco e OK. Agora nós temos já um próximo documento e basta começar a digitar o texto que nós queremos incluir. Você não precisa teclar Enter no final da linha. O Word já faz a separação de palavras e se a palavra não couber nessa linha, ele já reorganiza o texto mandando para a linha de baixo. Quando então que você deve teclar Enter? Só na mudança de um parágrafo para outro. Bom, nós sempre devemos salvar o documento, mesmo que ele ainda não esteja pronto, porque pode faltar luz ou mesmo uma queda de luz, nós podemos perder o trabalho. Então, para salvar um documento, nós devemos clicar na opção Arquivo, Salvar ou diretamente nesse botão que é o botão Salvar. Nessa tela, nós devemos escolher, então, qual a unidade de disco onde nós desejamos salvar, por exemplo, a unidade de disco C, escolher qual a pasta que nós devemos salvar, duplo clique para abrir a pasta, e aqui no nome do arquivo, digitar então o nome que a gente quer dar para esse arquivo. E logo em seguida, clicar em salvar. Bom, se nós quisermos abrir um documento já existente na nossa máquina, o que fazer? Bom, basta clicar então na opção Arquivo do menu e Abrir, ou diretamente no botão Abrir. Essa telinha então vai aparecer de forma que nós podemos escolher o local onde esse arquivo provavelmente esteja. Vamos supor que ele esteja na pasta Meus Documentos. Nós, então, escolhemos o arquivo, uma vez que nós o encontramos, basta clicar sobre ele e clicar em Abrir. Bom, pessoal, vamos começar agora com as opções do menu Formatar. A primeira delas é a formatação de parágrafo. Para formatar um parágrafo, nós devemos primeiro selecionar esse parágrafo, clicando com o mouse no botão esquerdo no início desse parágrafo, mantendo o mouse sob pressão, até o final do parágrafo e soltar. Bom, logo após o parágrafo então estar selecionado, ou seja, a cor dele tem que ter mudado, nós devemos então clicar na opção de menu Formatar e Parágrafo. Bom, aqui então aparece a tela da formatação do parágrafo. Nós podemos escolher o alinhamento desse parágrafo, já está selecionado o esquerdo. Nós podemos, por exemplo, centralizar o parágrafo.
Se vocês notarem, ó, nessa área de visualização, está sendo apresentado o que está ocorrendo com o parágrafo. Bom, eu vou voltar então para o alinhamento à esquerda. Nós podemos ainda definir recuos, esquerdo ou direito, por exemplo, 1 centímetro de recuo esquerdo, já aparece então na visualização aqui de baixo. Eu posso escolher um recuo especial, por exemplo, um recuo na primeira linha, só a primeira linha do parágrafo vai ser recuada, como está sendo apresentado aqui embaixo, e eu posso escolher quantos centímetros eu quero esse recuo. Bom, além disso, tem a opção de espaçamento. Esse espaçamento pode ser antes ou depois dos parágrafos, ou entre as linhas do parágrafo. Por exemplo, vou escolher 1,5 entre as linhas, então ele aumentou o espaço das linhas do parágrafo. E se eu quiser, então, um recuo antes ou depois do parágrafo, eu posso formatando dessa forma. 12 pontos equivale a uma linha digitada. Mas eu vou deixar, então, sem espaçamento antes e depois. Depois de escolhidas todas as opções, basta clicar no botão OK e ele aplica, então, ao parágrafo selecionado. Bom, pessoal, vamos ver agora como a gente pode formatar a fonte de uma parte do texto ou de todo o texto. Para nós formatarmos de uma parte do texto ou de um parágrafo, nós devemos selecioná-lo primeiro. Então, novamente, ó, vou clicar, manter o mouse sob pressão, arrastar e soltar. Selecionei o parágrafo. Agora, para formatar a fonte, eu vou clicar na opção de menu Formatar, Fonte. Aparece, então, a tela de formatação da fonte, onde eu posso escolher qual o tipo da fonte, né, ou a fonte. É a mesma opção que aparece nessa caixinha aqui. Nós podemos escolher também qual o tamanho da fonte. Então, por exemplo, eu vou aumentar essa fonte, vou colocar tamanho 16 e vou mudar aqui a fonte para Arial. Bom, nós podemos ainda escolher um estilo, se nós queremos negrito, que é ela mais forte, itálico. Todas as nossas escolhas vão sendo visualizadas nessa área de visualização. Eu vou deixar o texto normal. Bom, além disso, nós podemos ainda mudar a cor da fonte, clicando aqui e selecionando. Por exemplo, eu vou selecionar a cor azul. O estilo do sublinhado, se nós quisermos sublinhados, eu não vou colocar nenhum. E ainda alguns efeitos. Por exemplo, eu posso escolher sombra na fonte, ou contorno na fonte, relevo. Eles podem ser combinados, alguns deles, outros não. Eu posso ainda escolher a opção sobrescrito ou subscrito. Eu vou apenas selecionar, então, o contorno. E depois é só clicar em OK para que ele aplique, então, ao texto selecionado. O próximo item que nós vamos ver é a configuração de página. Para que serve a configuração de página? Ali nós podemos definir margens, nós podemos definir o tipo de papel que nós vamos utilizar no momento da impressão. Para isso, basta clicar na opção Arquivo, Configurar página. Bom, nessa tela nós temos já selecionada a guia margens. Bom, nessa parte de margens nós podemos então selecionar margem superior. Eu vou aumentar um pouquinho para que apareça na visualização. Nós podemos acompanhar aqui a visualização e ele já vai mostrando então a margem superior. Nós podemos definir aqui a margem inferior, eu vou diminuí-la um pouco. A margem esquerda, então, ó, está empurrando o texto um pouquinho, a margem direita e a mediatriz. Bom, para que serve a mediatriz? Se nós quisermos no futuro encadernar esse documento, nós devemos saber qual o espaço necessário para essa encadernação, seja brochura, espiral, enfim. Se for 1 centímetro, nós colocamos 1 centímetro na mediatriz, já aparece ali, ó, como se fosse um espiralzinho, e essa mediatriz, então, não vai ocupar nenhum espaço da margem esquerda.
Bom, além disso, ainda podemos definir a posição do cabeçalho e do rodapé a partir das margens, obviamente da margem superior se for o cabeçalho e da inferior se for o rodapé. Bom, essa é a guia margens. Além disso, a gente tem a guia tamanho do papel. Basta clicar sobre ela. Aqui nós podemos escolher, então, qual o tamanho do papel utilizado. Muitas vezes nós temos já configurado A4, ofício, nós podemos usar um já padrão que esteja aqui. Se não estiver nenhum configurado, basta escolher a parte personalizada, onde nós vamos colocar diretamente a largura e a altura, então, desse papel. E nós ainda podemos escolher se nós queremos retrato, onde o papel, então, é impresso na vertical, ou paisagem, onde ele é impresso na horizontal. Eu vou deixar um retrato. Para aplicar, só clicar em OK. Professora, é aí que devo ir então para formatar as margens, tamanho do papel, todas aquelas especificações que se pede na BNT? Bom, Mário, é uma boa pergunta essa tua. Realmente, a parte de margens, de tamanho do papel, elas devem ser formatadas na configuração de páginas. Porém, a BNT também nos pede tipo de fonte, alguns recuos de parágrafos. Essas outras opções nós temos então que ir na formatação de parágrafo e formatação de fonte. Vamos ver agora como inserir marcadores no nosso texto. Os marcadores, eles podem ser numerados ou não. E eles são úteis para a gente criar itens no nosso texto. Para inserir marcadores, nós devemos ir na opção Formatar de menu, Marcadores e Numeração. A primeira guia que está selecionada é a de marcadores, que apresenta, então, marcadores com diversos símbolos. Por exemplo, então, eu vou escolher este símbolo aqui. Se eu quisesse a numerada, bastaria clicar na outra guia, onde nós teríamos, então, vários tipos de marcadores numerados. Vou voltar para marcadores de símbolo e vou escolher o da setinha e vou clicar em OK. Já apareceu no meu texto o marcador. Basta que eu digite, então, o meu texto. No momento que eu teclar Enter, a próxima linha já vem com o marcador. E eu posso digitar o texto 2. Se eu teclar Enter novamente, já vem com o marcador. Se eu não quiser mais esse marcador, basta teclar um novo Enter. Nós temos outra opção, que seria, já com o texto escrito, nós podemos marcá-lo com o mouse, ir até a opção Formatar, Marcadores e Numeração e então aplicar o marcador. Agora eu vou aplicar um marcador numerado, então vou clicar na guia numerada e vou escolher um dos estilos. Escolhi o 1, 2, 3. Eu posso ainda personalizar esse marcador clicando no botão Personalizar. A partir desse momento, eu posso escolher o formato do número, posso ainda formatar a fonte desse formato, que seria mudança de cor, tamanho da fonte, posso escolher o estilo dessa numeração, posso escolher a posição do número em relação à margem, ou seja, alinhando, vou aumentar, ó, já aparece aqui na visualização, ou diminuindo. E posso ainda escolher a posição do texto em relação ao marcador. Eu vou aumentar um pouco, é possível visualizar aqui na área de visualização. No momento que já estiver de acordo, é só clicar em OK e ele aplica, então, diretamente aos meus marcadores. Estas duas opções ainda podem estar disponíveis nos botões marcadores, simplesmente marcadores com símbolo ou marcadores de numeração. Nós temos também a opção de inserir bordas e sombreamento. Nós podemos inseri-la tanto num parágrafo como numa tabela. Para mostrar, então, vou marcar um parágrafo para que nós insiramos, então, no parágrafo. Então, primeiramente, eu marco o parágrafo, seleciono com o mouse, depois basta clicar na opção Formatar, Bordas e Sombreamento. A primeira guia, que já aparece normalmente selecionada, é a guia de bordas, onde nós podemos escolher o estilo da borda. Por exemplo, uma borda do tipo caixa, já aparece aqui na visualização, uma borda do tipo sombra, que é uma caixinha sombreada, a borda 3D,
Então, podemos escolher qual o estilo. Eu vou pegar a sombreada. Podemos ainda escolher o estilo da linha da borda, se é pontilhada, se é uma linha contínua, a cor dessa borda e a largura da borda. Depois de definida a borda, nós ainda podemos escolher a opção de sombreamento. Sombreamento vai, então, pintar o fundo do texto. Eu vou escolher aqui um cinza bem clarinho. Se não estiver disponível nessa tabela de cores, nós ainda podemos clicar no botão mais cores, onde então nós podemos escolher dentre todo o espectro de cores. Para aplicar, basta clicar em OK. Bom, vamos ver agora as opções do menu Inserir. Para iniciar, vamos começar então com as figuras do clipart. Para inserir uma figura do clipart, basta clicar na opção de menu Inserir, ir até Figuras e clicar na opção Clipart. Bom, aqui já são apresentadas diversas categorias de figuras que já estão no computador. Nós podemos ainda, se quisermos, comprar um CD que tem em livrarias que possuem diversas figuras do clipart de forma a aumentar, então, não só as categorias, como o número de figuras por categorias. Eu vou escolher a categoria Escritório e vou escolher, então, esta figura aqui. Basta, então, clicar nesse botão para inserir a figura. Como eu só quero essa figura, eu vou fechar essa janela e ela já está inserida no documento. Nós podemos também inserir uma figura de outra procedência no nosso documento. Por exemplo, digamos que nós tenhamos salvo uma figura da internet e agora queremos inseri-la no documento. Como nós fazemos? Basta clicar na opção Inserir do menu, ir até Figuras e clicar em Do Arquivo, porque foi um arquivo salvo, então, no nosso micro. Nós devemos, então, selecionar a unidade ou pasta onde está a figura e depois basta selecionar a figura que nós queremos inserir. Eu vou selecionar essa aqui e clicar em Inserir. E a figura, então, foi inserida no documento. Nós podemos também inserir um texto do WordArt, mas o texto do WordArt é, na realidade, tratado como uma figura, porque ele é um texto que possui efeitos especiais, utilizados para títulos ou ilustrações. Para inserir um texto, então, nós devemos clicar na opção Inserir do menu, ir até Figuras e clicar na opção WordArt. Bom, aqui ele vai nos apresentar diferentes estilos, então, de texto que podem ser aplicados. Por exemplo, tem alguns verticais, né, alguns horizontais, eu vou escolher esse estilo aqui. Depois, basta clicar em OK e ele nos dá, então, a possibilidade de escrever o texto. Podemos ainda trocar a fonte desse texto, mexer no seu tamanho, colocá-lo em negrito ou itálico. Depois, basta clicar em OK. E o texto é, então, inserido com efeito no nosso documento. Nós podemos redimensionar uma figura, ou seja, aumentar essa figura ou diminuir essa figura. Para isso, basta que a figura esteja selecionada, ou se ela não estiver, nós devemos clicar sobre essa figura e ir com o mouse sobre uma das alças, ou seja, esses quadradinhos que aparecem ao redor da figura. Quando a seta do mouse ficar uma setinha de duas pontas, nós podemos pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastá-lo, de forma a aumentar essa figura ou diminuí-la. Se nós utilizarmos os quadradinhos ou alças dos cantos, nós iremos redimensionar de forma uniforme. Se nós utilizarmos qualquer um desses internos, nós iremos redimensionar só numa direção. Nós podemos também mover uma figura de um local para outro no documento. Para isso, basta clicar sobre a figura, de forma a selecioná-la, e prestar atenção se o ponteiro do mouse, né, se transformou numa seta de 4 pontas. A partir de então, podemos clicar, manter o mouse sob pressão e arrastar a figura.
e ela é então movida no documento. Nós podemos também formatar as figuras inseridas no documento. Para isso, basta que nós selecionemos a figura, devemos clicar na opção Formatar de menu e escolher Clipart, se for uma figura do Clipart, simplesmente Figura, se for uma figura vinda de qualquer outro lugar, e o Word Art, que é o caso desse exemplo. Essa tela já vai abrir, provavelmente com a guia Cores e Linhas selecionadas. Nós podemos selecionar uma cor de fundo para essa figura. Eu vou mudar, por exemplo, para um verde. Podemos selecionar uma linha. Aqui está sem linha, eu posso incluir então uma cor de linha. Vou incluir uma linha preta. No momento que eu selecionei a cor da linha, eu ainda posso selecionar o estilo da linha, se ela vai ser contínua, pontilhada, tracejada. Eu vou escolher uma pontilhada e posso escolher a espessura também dessa linha. Bom, além da opção Cores e Linhas, nós podemos ainda ir na opção Layout ou em algumas versões do Word Disposição. Bom, nessa opção nós podemos então escolher qual vai ser a disposição da figura no documento. Se ela vai estar interna, ou seja, sendo comprimida pelo texto, se ela vai estar dentro de um quadrado, ou seja, seria uma borda ao redor da figura e em volta dela o texto, se ela vai estar entre parágrafos, se ela vai estar atrás do texto ou na frente do texto. Se eu colocar, eu vou escolher a opção quadrado então, para que nós possamos ver melhor. Eu vou clicar em OK. Bom, o texto aqui já mudou, né? Ficou com fundo verde, uma linha tracejada preta ao redor. Se eu agora movimentar essa figura para esse texto, olhem que ela vai ficar interna ao texto, né, com um quadrado ao redor dessa figura. Muitas vezes nós precisamos inserir um texto no nosso documento, num canto do documento ou ao redor de uma figura ou ao lado de uma figura. A melhor opção nesse caso é inserir esse texto utilizando uma caixa de texto. Para inserir uma caixa de texto, basta clicar na opção Inserir do menu, clicar em Caixa de texto. Logo após, o ponteiro do mouse se transforma numa cruz. Basta que nós cliquemos no início, podemos arrastar o mouse, dimensionando essa caixa de texto e soltar quando tiver do tamanho adequado. O cursor já aparece piscando internamente a caixa de texto, bastando que nós digitemos o texto desejado. Essa caixa de texto ela é tratada como se fosse uma figura, portanto ela pode ser movida, basta clicar sobre a borda dessa caixa de texto e movimentá-la pelo documento. Nós podemos ainda alterar a cor da borda da caixa ou mesmo tirar a linha, né, que compõe a borda da caixa. Para isso nós devemos clicar sobre a borda da caixa de texto, de forma a selecioná-la, ir até a opção Formatar do menu, e clicar em Caixa de texto. Aparece aquela telinha semelhante à formatação das figuras. Podemos clicar então na opção Cores e Linhas, na guia, né, Cores e Linhas, onde nós temos acesso então ao preenchimento e à linha. Se eu quiser mudar então a cor de fundo dessa minha caixa de texto, posso escolher uma cor dentre essas, por exemplo, um cinza claro. Posso mudar a cor da borda da caixa de texto, ou se eu não quiser que tenha borda, posso escolher sem linha. Eu vou escolher uma borda vermelha para que seja realçada. Posso escolher o tracejado da forma como eu quero, vou manter a linha contínua, a espessura dessa linha, então, por exemplo, peguei uma um pouquinho maior. Basta depois clicar em OK. Da mesma forma como as figuras, nós podemos clicar na guia Layout e escolher então o posicionamento dessa caixa de texto em relação ao texto. Eu vou deixar na frente. Dessa forma, a caixa de texto fica com um movimento livre dentro do documento, assim como as figuras ficariam também. Clicando em OK, então as escolhas efetuadas são aplicadas à caixa de texto.
Nós podemos inserir também numeração de páginas. Para isso, basta clicar na opção Inserir e escolher número de páginas. Bom, aonde nós vamos inserir essa numeração? Pode ser no fim da página, ou seja, no espaço de rodapé, ou no início da página, que seria no cabeçalho. Eu vou escolher então o cabeçalho. Já aparece aqui na visualização o local onde seria apresentado o número. Posso escolher também o alinhamento, ou seja, como está aqui, está do lado direito, posso escolher esquerdo, centralizado, enfim, eu vou colocar o centralizado. E eu tenho a opção ainda de mostrar na primeira página ou não. Se eu não marcar essa opção, na primeira página do documento, esse número não vai ser apresentado. Dependendo do documento, nós temos uma folha rosto, enfim, que não deve ter numeração. Podemos ainda clicar no botão Formatar. Clicando no botão Formatar, nós podemos escolher o formato dessa numeração, ou seja, o estilo de numeração. Vou deixar o estilo padrão. E podemos escolher se nós devemos iniciar com o número 1, ou digamos que eu tenha pedido para não mostrar numa determinada folha. E eu quero iniciar já com a numeração 2. Eu posso escolher diretamente a numeração 2, ou posso pedir para que inicie sempre com a numeração 1. Depois, basta clicar em OK para que seja aplicado ao documento. E OK novamente. Como você pode perceber, o número foi inserido na página, no cabeçalho e centralizado. Nós podemos forçar uma quebra de página. Por que usaríamos essa opção? Muitas pessoas utilizam a paginação normal, que ocorre naturalmente no documento. Mas em determinados momentos, nós precisamos que uma determinada parte do documento inicie numa próxima página. Para isso, nós devemos então forçar uma quebra de página. Basta clicar na operação Inserir do menu, selecionar a opção Quebra e marcar a opção Quebra de página e OK. Como o cursor estava entre essa figura e esse texto, a quebra ocorreu no meio das duas opções. O nosso próximo tema, então, é criando tabelas no Word. Nós podemos criar tabelas no Word para organizar a informação de forma mais adequada. Para isso, basta clicar na opção Tabelas, Inserir, Tabela. Bom, nós devemos aqui selecionar o número de colunas que vai conter nessa tabela. Eu vou selecionar 4 e o número de linhas, vou selecionar 3. E depois clicar em OK. Foi inserida então uma tabela com 3 linhas e 4 colunas. Cada um desses espaços é chamado de célula da tabela e é onde a gente vai então inserir a informação. Nós podemos ainda escolher uma tabela já com uma formatação prévia. Para isso, basta clicar em Tabelas, Inserir, Tabela e clicar no botão Autoformatação. Existem vários formatos pré-definidos de tabelas. Podemos escolher, vamos supor, o Clássico 2, que já vem então com o título numa formatação, a primeira coluna já com uma formatação. E para isso, basta clicar em OK. E OK novamente. A partir dali, nós já podemos, então, digitar qualquer informação em qualquer uma das células da tabela. E essa tabela, então, já vem com uma formatação prévia. Se você perceber, na primeira coluna já está com a cor cinza e a informação já veio em negrito. Nas demais células dessa linha, a informação não está em negrito. Ou seja, já vem com a formatação pré-definida. Vamos ver agora algumas dicas para utilização e manipulação de tabelas. Primeiramente, movendo-se na tabela, basta que nós cliquemos sobre uma das células da tabela e depois podemos nos mover nas células da tabela utilizando as teclas de direção do teclado. Mais uma dica seria em como digitar o texto. Para isso, basta que nós cliquemos na célula e digitemos o texto que nós queremos. Por exemplo,
coluna 1, depois eu clico na outra célula, aliás, e digito coluna 2. Posso ir diretamente com a setinha de direção para a terceira célula e digitar coluna 3. E assim por diante. Esse texto pode ser formatado da mesma forma que nós formatamos no documento. Basta selecioná-lo e, por exemplo, vou colocar cor vermelha, vou selecioná-lo e vou clicar no botão negrito. Essas mesmas opções da cor vermelha, do botão negrito, foram apresentadas antes no formatar fonte. A terceira dica é como selecionar uma célula da tabela. Para isso, basta que nós cliquemos no canto inferior da tabela. O ponteiro do mouse se transforma numa setinha. Depois, basta então clicar com o botão esquerdo do mouse. A próxima dica seria como selecionar uma linha da tabela. Para selecionar uma linha, nós podemos selecionar, então, a primeira célula dessa linha, manter o mouse sob pressão e arrastá-lo até o final da linha. A minha quinta dica é como selecionar uma coluna. Para isso, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre essa coluna e esperar que ele se transforme numa setinha preta. Basta, então, clicar no botão do mouse esquerdo, no botão esquerdo do mouse para selecioná-la. Nós podemos ainda manter o botão esquerdo do mouse sob pressão e arrastar até o final da tabela. Dessa forma, nós estaremos selecionando uma parte da tabela ou mesmo a tabela inteira. A minha última dica é como redimensionar uma tabela. Para isso, basta ir com o ponteiro do mouse em qualquer borda da tabela até que ele se transforme numa setinha dupla. Pressiona-se o botão esquerdo do mouse e arrasta. Eu alarguei, eu aumentei então a altura dessa linha. Posso ir agora com o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse, nessa borda e eu vou então puxar para a esquerda. Diminuí essa coluna e aumentei essa coluna. Como dica de estudo para a aula de hoje, eu sugiro o livro Automação de Escritórios com Office 2000, de Marcos Almeida, editora Brasport. Bons estudos!